Então, minha gente, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais diretamente a questão das leituras. Por que leituras, eu falo? Porque, na verdade, são três leituras fundamentais que nós trabalhamos. Inicialmente, trabalhamos com a leitura literal. Nós lemos o que está escrito. Depois, nós fazemos uma leitura subjetiva. Os atores, principalmente, vão encontrar essa definição de diferentes formas. Porque no teatro nós falamos de subtexto. Na televisão se usa muito a expressão entre linhas, a expressão intenção. No cinema se usa muito mensagem subliminar. Na verdade, todas são a mesma coisa. São leituras subjetivas. E, por fim, nós fazemos a leitura dramática, que é a junção de todos esses fatores adicionados aos sentimentos e às máscaras de que nós falamos já anteriormente. Por que nós falamos de leituras? De três leituras. A leitura é a interpretação dos textos. Repetindo aquele exemplo nosso mais atrás, da leitura didática, né? Foi exatamente assim que eu ouvi do professor, né? Então você vai fazer uma leitura subjetiva e vai compreender o que aquela frase quer dizer para que você possa fazer uma leitura mais dinâmica, mais artística, mais bonitinha, né, de ver. Foi exatamente assim que eu ouvi do professor. Se você estiver contestando alguém ou alguma coisa, aí você vai dizer assim: foi exatamente assim que eu ouvi do professor. Aspas, parênteses, né, para você fazer o desmembramento disso. O que você quer que eu faça? Você quer que eu mude o sentido? Você quer que eu mude o conteúdo? Foi exatamente assim que eu ouvi do professor. Você pode fazer irônico, debochado, isso aí são nuances e texturas das curvas dramáticas que nós vamos estudar lá na frente. Mas eu queria falar isso agora para atrelar a uma teoria importantíssima da dramaturgia que eu trago para a vida, porque eu entendo que a arte e a vida são uma coisa só. Então, voltando ao professor Stanislavski, que nós falamos dele já aqui, ele disse que o ator deveria manter-se disponível para os três elementos da suprema arte de interpretar. E citou mente, sentimento e vontade. Quando eu cheguei na televisão e no cinema, eu senti falta de um quarto elemento, o elemento corpo. E aí eu nem me refiro ao elemento corpo físico do ator, da atriz, mas sim o elemento físico da cena. Então, para não embolar muito as coisas para vocês, para a gente entender bem o que é isso na hora de fazer, nós falamos das texturas, das emissões, dos volumes. Então, olha só, para fazer uma leitura literal, você precisa apenas do elemento corpo.
os seus olhos. Você não precisa falar nada, você faz uma leitura só olhando, só com os olhos. Faz exatamente. Então, essa leitura literal nós fazemos como elemento corpo, que é um dos 3 elementos, dos 4 elementos que nós colocamos, né? A leitura subjetiva, ou mensagem subliminar, ou subtexto, ou intenção, ou seja o que for, nós fazemos com a leitura subjetiva. E nós usamos então o elemento mente. O que nós fazemos nessa leitura? Nós procuramos compreender o que o autor daquele texto, daquela carta de amor, daquela declaração, daquela contestação, o que aquela pessoa quis dizer. Às vezes usam expressões mais suaves e às vezes usam expressões pesadas. É como se diz, direto ao ponto, né? Então, quando fazemos a leitura subjetiva, nós extraímos daquele conteúdo o sentimento que jogamos na nossa alma e com o elemento vontade nós desenvolvemos através da repetição exaustiva até chegar perto da perfeição, porque a perfeição não existe. Ok? Então, as 3 leituras, elas são ligadas aos 3 elementos e, no final, elas produzem uma leitura dramática que tem uma máscara de emoção, tem uma textura vocal, tem uma nuance, tem uma curva, tem um desenho, tem uma porção de outras coisas que a gente enfeita aquele trabalho que nós estamos fazendo. Eu defino sempre assim, o pessoal vive buscando respostas, explicações para as coisas, etc. Eu resolvo assim, simples. Para mim, a arte é a realidade da vida adornada pela poesia e pela sensibilidade do artista, que encontra maneiras menos chocantes ou mais chocantes, ou mais truculentas ou menos truculentas, de apresentar fatos. E aí eu digo sempre, aquilo que nesse momento é ficção para um grupo de atores que interpretam uma peça, naquele mesmo momento pode ser realidade para um grupo de pessoas comuns em busca de solução para os mesmos problemas. Vou dar um exemplo meio histórico, até meio chocante também. Vamos colocar assim, como ficção, o Calígula, o imperador romano, devasso, decadente, extravagante, que fez milhões de bobagens, criou uma crise gigantesca no país, quebrando o país, né? Aconteceu isso no século I depois de Cristo. Quantas histórias vocês conhecem semelhantes em diversos países do mundo, inclusive no Brasil? E quantos casos vocês conheceram que são ficcionais em filmes, peças, livros? A arte e a vida são uma coisa só.